gente já está com José Cunha aqui, né? Que trabalhou como narrador titular de esportes da TV Tupi, Educativa, SBT e Rádio Globo, debatedor do Povo na TV e integrante de várias mesas redondas de esporte na televisão carioca. A gente está também com Francisco Soriano, que é escritor, economista e presidente da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Enquanto diretor do Sinopetro e TV Comunitária. Parabéns a todos vocês que fazem a divulgação desta casa, que merecia um degrau, ou vários degraus, acima na mídia brasileira. Mas a gente sabe o porquê do silêncio da mídia brasileira. Quando eu falo da mídia brasileira, estou falando da mídia grande. Aquela que acha que manda em tudo, mas que a gente vê que não é desta maneira que a banda toca. Que na hora do pega pra capar, me perdoe o termo popular, a gente vê que o poderoso ainda treme quando alguma coisa boa acontece nesse país, como é o caso da Fiocruz. Mais uma vez, parabéns a todos. Tenho a honra de estar ao lado do meu atual diretor em televisão, Francisco Soriano, uma das boas coisas que Minas Gerais deu para esse país. Está comandando a nossa TV comunitária, cada dia mais comunitária, numa luta que vocês não fazem nem o cálculo do que é. A luta contra tudo e contra todos, porque quando aparece uma mídia como a TV educativa, tem muita gente para dizer não. Quando eu falo em TV educativa, naturalmente eu estou falando na TV comunitária hoje, porque a nossa TV educativa, aquela da época do reitor Gilson Amado, que mandou no esporte brasileiro, e quem tem a minha idade, um pouquinho menos, deve se lembrar das nossas transmissões na TV educativa, que fazia frente a programas como o Fantástico da Rede Globo e tantos outros do horário. O nosso tape, naquela época era tape, não tinha televisão ao vivo. O nosso tape, o nosso videotape, ele ia ao ar às 9h30 da noite. E muita gente que ia ao Maracanã assistia o jogo e corria para casa para ver o tape às 9 horas da noite, e muita gente se lembra disso. Eu gostaria de começar o meu papo de uma maneira a dizer a vocês como é que um comunicador chega aos veículos mais famosos desse país. Primeiro, pela competência. Segundo, pela sorte. E eu tenho todos os motivos para falar do destino e da sorte. Eu era narrador da Rádio Globo, porque eu tinha ido para São Paulo. O início da minha carreira foi na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, e logo depois eu fui contratado para o estreante no rádio, na Rádio Bandeirantes, na época de Fiore Giliotti, Pedro Luiz, Geraldo José de Almeida, Darcy Reis, Braga Júnior, Luciano do Vale, Atílio Ricó, Mário Moraes, Mauro Pinheiro e tantos outros que faziam parte daquela equipe fabulosa da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Mas um dia eu vim ao Rio de Janeiro transmitir Botafogo e Corinthians e encontrei no estádio do Botafogo com o Valdir Amaral. E o Valdir disse para mim assim: quero você, Celso Garcia, um rapaz de Porto Alegre, Arsênio Atras, Aura Melo, Denis Menezes, na minha equipe na Rádio Globo. Eu falei: ó, Valdir, você vai para a Rádio Globo? Você está ficando maluco? Você vai deixar a emissora Continental, onde você é primeiro lugar em audiência?
Valdir tinha lançado um slogan maravilhoso: você parece a Continental, está em todas. Que a Continental estava em todas com ele, Valdir Amaral, e com Carlos Palu, que foi um dos maiores repórteres do rádio em todos os tempos. E Valdir disse assim: vou deixar a Continental, vou para a Rádio Globo, e daqui a 1 ano nós vamos ser primeiro lugar em esporte. 1 ano depois, 2 de setembro, Dr. Roberto Marinho estava ao nosso lado, no Copacabana Palace, dando um almoço de confraternização à equipe do Valdir Amaral, pelo primeiro lugar em audiência no rádio brasileiro, que foi até agora, quando inventaram o sistema aí, de levar a televisão para o rádio para a televisão, e um não combina com o outro, e a Rádio Globo, pela primeira vez, perdeu o primeiro lugar para a Rádio Tupi. Imagine que a Rádio Globo foi em primeiro lugar a vida inteira, e agora tomou um baile no Ibope, 3 vezes mais a Rádio Tupi deu no Ibope nesse mês passado. Então foi minha primeira sorte ter um diretor e um mestre como Valdir Amaral, o criador dos grandes slogans. E eu aconselho a todo jornalista, pelo amor de Deus, sejam criativos. O jornalista que não cria, ele não faz história. Valdir Amaral foi o lançador de grandes slogans, de grandes bordões. Quem acompanhou as transmissões do Valdir se lembra. Corta Newton Santos, a enciclopédia do futebol. Ficou marcado na carreira do Newton Santos, lançamento do Valdir Amaral. É como se você estivesse à beira do gramado. Você vê o jogo ouvindo a Rádio Globo. Tantos outros slogans. João Saldanha, o comentarista que o Brasil consagrou. E eu quero falar da minha segunda sorte, que eu desejo a todos vocês. Eu já estava no auge da carreira como narrador de rádio, na Rádio Globo, já tinha feito a minha primeira Copa do Mundo, em 1966, na Inglaterra, quando veio o convite para eu ser narrador do futebol dente de elite, da TV Tupi, que foi um dos grandes sucessos da televisão. E lá, eu imitei o Valdir Amaral. Primeira coisa que eu fiz no futebol dente de elite da TV Tupi, lancei um slogan que deu para mim o primeiro apartamento da minha vida. Craque na bola, craque na escola. Vendi para a CCPL, que distribuía leite no estado do Rio de Janeiro, e todo o caminhão da CCPL estava lá a frase: craque na bola, craque na escola. Narrei futebol dente de leite, que trouxe naquela época os maiores craques do futebol brasileiro. Aí eu estou falando de Babá do Santos, do Ari, da Portuguesa, de Zico do Flamengo e de tantos outros. E no futebol dente de leite, depois de 1 ano, Antônio Coutinho de Lucena, que foi um dos grandes diretores de televisão no Brasil, assumiu a Rede Tupi e aposentou Duvaldo Cosi, que era o professor da época. Ele foi seu diretor artístico da Rede Tupi. E o Coutinho de Lucena me nomeou o narrador titular da Rede Tupi de televisão. E lá na Rede Tupi, porque eu li um artigo do Ronaldo Boscoli dizendo que eu era uma promessa maravilhosa como narrador de televisão, mas que eu tinha o mesmo defeito dos narradores de televisão. Gritava gol. E que meu ouvinte estava vendo que foi gol. Que eu não transmitia só para cego. Aí eu lancei o tá lá. Ao invés do gol, na hora da vibração, eu gritava o tá lá. Que a meninada da praia e toda pelada repetia. Na hora do gol, era o tá lá.
que ficou famoso. E ainda imitando o Valdir Amaral, no 1000º gol do Pelé, quando eu acabei de gritar o tá lá, e eu olhei para o meu monitor, o Maracanã estava de pé aplaudindo o Pelé, o time do Santos estava de pé aplaudindo o Pelé, e o time do Vasco da Gama estava lá batendo palma para o Pelé. Maurício Sherman era meu diretor de TV, e ele disse no meu ouvido: cria! E eu criei. Porque na hora que eu acabei de gritar o tá lá, eu disse, completando e assinando o gol do Pelé, o beleza do gol: quem sabe, sabe, e quem não sabe, bate palmas. Deus não ficou até hoje. E o Wilton nos convidou para fazer um programa na TV Tupi, que já estava falida. Tinha 9 meses que a TV Tupi não pagava salário. Chico Anísio entrou no restaurante de São Pedro, lá na TV Tupi, o Alegria, que era um público maravilhoso, perguntou para ele: Chico, pagamento saiu? Chico falou: saiu, Alegria, e não sabe quando volta. Pô, 9 meses, pô, que a Tupi não pagava. Aí o Wilton convidou a mim e ao Fernando Leite Mendes. Aí o Wilton explicou o que era o programa. Aí quando eu saí do jantar, o Fernando me perguntou: você vai topar, Zé Cunha? Eu falei: não, Fernando. Isso é programa para Baixada Fluminense. O Fernando falou: também não vou topar não. Aí quando eu voltei da excursão, tomei um táxi no Galeão, o cidadão olhou para mim e falou: seu Zé Cunha, grandes transmissões, o senhor fez da seleção brasileira, mas quem está fazendo sucesso aqui é o Wilton Franco, com um programa chamado Aqui e Agora. Falei: perdi a chance. Aí quando eu entrei com o meu carro na TV Tupi no estacionamento, o Wilton estava chegando, falou: estreia amanhã, hein? Aí no outro dia eu estreiei no Aqui e Agora, e foi um sucesso maravilhoso, recuperou o faturamento da Tupi, e um ano depois nós fomos com salários extraordinários que ninguém acreditava naquela época. O SBT, que estava começando, com o Silvio Santos contratando toda a equipe, e lá o SBT me proporcionou muita alegria, mas a maior delas foi há 3 meses passados, quando eu fui a Nova York representar meus companheiros Wagner Montes, Cristina Rocha, Ana Davis, Roberto Jefferson, Carlos Alberto Direito, de saudosa memória, Fernando Leite Mendes, próprio Wilton Franco, que tinha falecido e naturalmente não pôde ir. Eu fui no lugar dele buscar o título do Livro dos Recordes. A maior audiência na história da televisão brasileira. Juntavam Globo, Tupi, Rio, Excelsior e as emissoras da época, e não davam metade da audiência do povo na TV, de meio-dia às 6 da tarde. Uma semana no Rio e uma semana em São Paulo. Acabou. Ainda tinha muita coisa para contar para vocês, mas vou terminar dizendo a vocês: jornalismo é atenção. Jornalismo é limpeza. Nunca apareçam na casa do telespectador de forma esculhambada. Sempre bem vestidos. É isto que faz de um jornalista ser criativo e ser acreditado. Eu me lembro que uma das maiores elegâncias, eu estou terminando, uma das maiores elegâncias da televisão brasileira foi Jorge da Silva, um negro maravilhoso, de uma voz linda. Jornal do Brasil, música e informação. Maravilhoso. E ele foi fazer o Jornal Nacional. Estava sendo dirigido pelo Carlos Panda. E na hora lá do Jornal do Brasil, do Jornal Nacional, aquela confusão terrível para se entrar no ar, quando dá aquele frio na barriga, o Majestade entrou, olhou para a câmera 1 e disse: agora
o noticiário nacional. Moscou. Aí o manga, peraí, ô majestade, Moscou não é nacional. Ele olhou para a câmera 2 e falou, perdão, amigos, Mococa, São Paulo. Fez uma notícia na hora de Mococa. Muito obrigado, muito prazer e que todos tenham. O Felipe Barreto, que é o nosso convidado que vai compor a mesa, também chegou, ele teve um problema com o trânsito, né? Rio de Janeiro, chuva, já sabemos, e eu vou pedir para ele se juntar à mesa também, e ele vai falar, agora ele tem um probleminha também de agenda, ele vai precisar sair um pouquinho mais cedo, a gente vai pedir para ele falar. Pessoal, bom dia a todos. Eu vou dar algumas dicas para vocês hoje sobre a questão do Media Training. Eu sei que tem um pessoal assistindo a gente em videoconferência, né? Então, bom dia para você também que está nos assistindo, tá? E a gente pode avaliar que em tempos onde uma quase futura ex-ministra do Trabalho, quase futura ministra do Trabalho, faz um vídeo com 4 whey protein menos, né? E faz aquela famosa analogia do goleiro Bruno, quem nunca, né? Quem nunca sofreu uma ação trabalhista, nada, né? Ou em tempos onde uma empresa, uma grife, vende camisas da FEBEM como se fosse a última moda, a última bolacha do pacote, o mundo está precisando de Media Training. Está precisando de bom senso, mas o método é o Media Training. Eu digo que o Media Training é o método do bom senso. Por quê? Vamos lá? Pode obrigado. Eu queria hoje especificar para vocês, principalmente a parte de audiovisual. Por quê? Pela conversa que eu tive com o meu amigo, que eu esqueci o nome, que eu não também foi falado hoje, desculpa, o Eduardo. Pela conversa que eu tive com o Eduardo, ele já me apontou que vocês serão potenciais fontes, porta-vozes, pessoas que irão falar no vídeo, pessoas que irão se comunicar. Dessa forma, é importante a gente entender que quando a gente está falando para um dispositivo audiovisual, um celular, um tablet, uma câmera, a gente se mediatiza. É como se fosse um botãozinho que a gente apertasse, agora a gente tem uma maneira de se falar. Veja bem, não é para perdermos a naturalidade, não é para deixarmos de ser naturais como nós somos, não é para perdermos nossa essência, mas para a gente se preocupar, como a gente vê na placa das ruas, dos locais. Sorria, você está sendo filmado, não é isso? Então, a partir do momento que você está diante da câmera, está como porta-voz, a coisa muda um pouco de figura. Você precisa se policiar. Repito, você não vai se castrar na sua essência, no que você sabe, no que você tem de potencial e tem seu. Mas principalmente você precisa entender que você não está falando apenas de uma comunicação interpessoal. Eu estou falando com várias pessoas que eu não estou vendo, mas que elas estão vendo. Então a primeira coisa, calma, Mônica, vamos lá. Falar para a televisão é mais do que passar informação. Por quê? Quando a gente está no vídeo, a fisionomia contribui para a imagem da instituição. Quem aqui não deixa de reparar no cabelo da apresentadora do telejornal quando está assistindo o telejornal? Ai, o cabelo dela não gostei. Ai, esse brinco não tá bom. Tá exagerado esse brinco. E a gravata dele tá torta. A gente não faz isso, não é? A gente faz isso o tempo todo, a gente avalia o tempo todo. A gente está no Instagram para quê? Para ver as pessoas e falar, ih, olha só que coisa horrível. Embora as pessoas no Instagram façam várias fotos bacanas e tal, a pessoa, nossa, olha que fulano, que horror. A gente tem esse hábito. Vamos falar a verdade. A gente tem esse hábito. Mas quando a gente está falando no vídeo, a gente está passando informação. E uma informação que não é apenas pela projeção da minha voz ou pelo meu conhecimento, é toda a construção do meu corpo, da minha fisionomia. Então isso é importante. Não é? Repito, a gente não vai virar robô, a gente não está virando Power Ranger, a gente não está virando agora, vamos virar aí todo mundo se transforma, não é isso. Não é para deixarmos de ter a nossa naturalidade, mas é principalmente a gente entender que a gente está passando conteúdo, está passando informação. E para ter informação, credibilidade. Certo? Bom,
tempos atrás, as gerações atrás, principalmente na televisão, a gente tinha umas regras mais bem definidas. Repórteres, por exemplo, não tinham sotaque. Não é? E agora de João Pessoa, fulano de tal. Exatamente, bom dia. E agora de Roraima. Exatamente, bom dia. Todo mundo tinha a mesma voz. Agora, a nossa fisionomia contribui muito. Nosso estado de espírito na hora contribui muito. Próximo aqui. Então falar da televisão, por exemplo, como eu sei que vocês vão fazer muitos vídeos por aí, é se comunicar com o corpo inteiro. Então se eu for contar uma história, eu não posso contar uma história tipo, olha, saí na manhã de hoje, fui a uma feira, comprei acerola, comprei ameixa, comprei limão, comprei banana, comprei tomate, e caminhando pela feira, a feira estava cheia, apesar da chuva, muitas pessoas vendendo, havia peixes, também um cheiro forte de peixe na feira, também havia barracas de vendendo pastel, era um chinês que estava vendendo pastel, quando de repente eu cruzei com a Gisele Bündchen. Cara, qual é o lead dessa história? Qual é o principal ponto dessa história? Gisele Bündchen. Você vai contar, menina, você não sabe quem encontrei? É Gisele Bündchen, na feira. É assim que você começa. Você não faz o contrário. Então, respondo o que for perguntado. Respondo o que for perguntado. Não engole. Tá certo? Não engole. Gosto da Dilma. Mas o discurso... Cara, é um vórtice, não sai. Entendeu? É um carro que está ligando. Não anda. E a gente precisa. Precisa esquentar. 4. Suave. Aí sim, gestos relaxados. Quem tem conhecimento não precisa impor corporalmente que tem conhecimento. Você não precisa falar assim com as pessoas quando está no vídeo. Seja simpático, seja natural. Tá certo? Expressão sóbria. Mas sem sabe? Sem franzir a sobrancelha, sem travar o corpo, sem ficar assim parado. Não. Normal. Como se a gente estivesse conversando normalmente. Como se a gente estivesse batendo um papo. Qual uma das grandes coisas que o rádio tem? Um dos grandes potenciais que o rádio tem? O rádio é um cúmplice do ouvinte. O bom rádio é companheiro do ouvinte em todas as horas. Havia um programa na madrugada da Tupi, apresentado pelo Oli Filho. O que era o programa? O programa é o Tinder de hoje. É o Tinder de hoje. Eram senhorinhas solteiras que ligavam para a rádio querendo conhecer uma companhia. E era um bate-papo. Era um bate-papo. Mas a senhora quer conhecer um homem de quantos anos? Mais ou menos uns 60, não. Tá, mas uns 60. Mas a senhora mora onde? Eu moro no Gurgel, uma terra muito tranquila, graças ao Deus. Tá, mas a senhora vai passar pela passarela do colírio. Vestida de vestido ou de biquíni? Eu vou de biquíni. Então é um bate-papo, é uma conversa. Então o rádio, a comunicação, gestos relaxados, expressão sóbria. Você não precisa impor conhecimento, nem ter medo da câmera. Tá certo? Próximo. Então nunca se esqueça do seguinte. Primeiro, saiba sempre o assunto da entrevista que o repórter ou alguém vai fazer com você. Não chegue perdido, como pode acontecer. Saiba sempre o assunto que você vai abordar, que você vai tratar. E se você não souber falar sobre aquilo, diga, eu não sei falar, é melhor vocês encontrarem outra pessoa, porque às vezes também o assessor possa dar. Ele possa. Vamos lá, vai dar certo. Não, se você não se sentir seguro, e aí eu saio em defesa de vocês, não fale. É melhor não falar. Se você não sentir à vontade, plenamente. Agora, se você não se sente à vontade porque você nunca falou com a câmera, bom, então a gente precisa tirar o bom dessa manhã de hoje. Agora, se você não consegue falar porque você realmente não lida com o assunto, tudo bem. Você não é a melhor fonte, não tem problema nenhum. Você não é o burro para saber de tudo. Ok? Segundo ponto. Seja educado com toda a equipe. Isso eu falo muito para juiz. Porque o juiz,
geralmente o magistrado ele é até educado com repórter, mas com cinegrafista, fotógrafo, não está nem aí. Não dá nem bom dia, nem boa tarde. Agora, esses caras são que cuidam da imagem dele. Então, para eu colocar uma foto assim, ou assim, normal, não custa muito. Então, sejam educados com todos da equipe. E vocês não precisam dizer isso, todos aqui são muito educados, certo? Para o homem, vocês são homens. Se você usar um paletó, cor padrão, preto, cinza, grafite. O Agostinho Carrara só é legal na grande família. Aqui não. Tá certo? Não usar muito listrado, um listrado muito contraste, que haja muito contraste. Não usar cores muito chamativas. Tipo, o cara vem vestido de operador da 7 Rio, todo fluorescente, tal na entrevista. Você vai fazer muito sucesso lá na Rádio Oeste, onde teve um acidente, por isso que eu me atrasei. Numa entrevista não tem como. Tom sóbrio, tom discreto, ok? Não use gravata do Pernalonga, do Tasmania, do Popeye. Por quê? Porque as pessoas vão parar de reparar no teu discurso e usar, caraca, olha de olho a gravata do cara do Pernalonga. Olha a gravata do cara do Pernalonga. Aí você vai ficar conhecido como a gravata do Pernalonga. O bajulador é um puxa-saco. Tanto aquele que é o entrevistado, quanto o entrevistador, os dois podem ser bajuladores. Né? Bajulador, qual é o seu nome? Arcílio. Hã? Arcílio. Arcílio. Todo mundo fala, não, desculpa. Estou aqui com o meu querido Arcílio. Olha, um prazer ter você aqui na minha rádio. Um prazer ter você aqui no meu programa. Um prazer ter você aqui no meu programa. Olha, copo d'água, geladinho para você, tem um café, tem um biscoitinho, fica à vontade. Olha, uma alegria muito grande. Realmente é um dia histórico para a Rádio da Fiocruz ter a sua presença aqui. E aí você entra naquela vibe e você responde, para mim também é uma alegria maravilhosa, né? Você vai sentir, a rainha da Inglaterra, né? Para mim é maravilhoso estar aqui com vocês também. Olha, realmente é um... Bom, o que era uma entrevista virou um programa da Mauri Júnior, né? Enfim, então, é uma rasgação de seda eterna. E não é o caso. A gente não tem que entrar na armadilha da bajulação. Isso é assunto para o cerimonial. Ok? Porque eu brinco que o pessoal de cerimonial estuda técnica de pesquisa em biscoito, né? Enfim, cafezinho 1, cafezinho 2, né? Estou brincando, enquanto cerimonial não tem. Mas o bajulador é isso. É aquele que vai tentar pegar a informação com você, puxando o seu saco. Eu vi um filme, não sei se você viu, de um cara que foi primeiro-ministro de Portugal, que ele foi dar uma entrevista. Sim. E aí, no meio da entrevista, a jornalista para falar que o técnico estava desembarcando, né, no aeroporto. Sim. Quando ele volta para a entrevista, ele fala que ele se recusa a continuar a entrevista, que é um absurdo parar, né, de entrevistar para falar. Eu digo assim, porque é uma situação de metralhadoras avessas, apesar de eu entender que você tem que ter um jogo de cintura muito grande, um improviso enquanto jornalista, para reconhecer a legitimidade da atitude dele e não perder o bonde, né? Assim, a situação. A gente vai entrar numa discussão, mas em linhas gerais, eu não concordei com a atitude dele quando volta. Por quê? Diferentes, vamos voltar naqueles outros slides. Diferentes públicos, diferentes emissoras têm diferentes públicos, não tem jeito. O público daquele programa que ele estava, fatalmente tem esse hábito. Então ele tem que saber que o jogo é aquele para ser jogado. Ele tem que entrar no jogo. Não tem jeito. A gente vive, dentro da comunicação, existe um conceito que é muito trabalhado, que é o chamado infotainment. O que é isso? Information plus entertainment. Informação e entretenimento. É você ver no mesmo site do Globo.com, entra no Globo.com, vai ver assim, Temer negocia com deputados para a reforma da Previdência. Embaixo, tudo que rolou na festa do BBB. Está tudo junto. Entendeu? Então, cada vez mais, o jornalismo está se excluindo desse entretenimento. O que não é bom. Eu não estou dizendo que é bom. Estou dizendo que é inerente. Está acontecendo. Como é que nós, entrevistados, temos que nos comportar? A gente tem que entender que é um jogo. Claro, se for uma situação que vai te humilhar, né? Vamos agora, teste de fidelidade. Imagina, vai lá dar uma entrevista sobre o amarela, não é isso? Né? Imagina, o macaco vai ou vai distrair, não é isso? Calma. Mas, a gente tem que entender que é do jogo. Eu não concordei com a atitude dele. Porque
enfim, você tem que saber que é um programa popular, um programa geralmente que prioriza o esporte. Talvez ele foi mal assessorado, o assessor não falou para ele, olha, ali vai falar de esporte, vamos cortar. A programação é hard news, tem entrada ao vivo, então eu não concordei com a atitude dele. Tá? Eu entendo, eu respeito, mas eu não concordo. Eu não faria aquilo. Eu continuaria o programa numa boa. Até se eu, digo até mais, se eu fizesse assim, eu sei que era a contratação do jogador, ou a chegada de jogador, eu até brinquei, mas eu sou brincalhão, já deu pra perceber, eu até falava, ó, pô, excelente contratação, mas vamos lá, vamos lá. Pô, o cara, pô, eu passaria o quê para as pessoas? Naturalidade, simplicidade, empatia, tá bom? E o último é o bobo. O bobo, ele é pior que o surdo. Lembra do surdo que faz a pergunta várias vezes? O bobo, além de ser surdo, ele tem uma saída que é terrível. Ele fala assim, você perguntou 3 vezes sobre a febre amarela, aí ele fala assim, tá bom, tem mais alguma coisa para você falar que você não disse antes? Entendeu? Ele é tão lunático, que é o brinco, é o alabalão, a Mônica sabe essa história. Ele é tão alabalão que ele fica assim, sabe, ele tá fora de órbita. Você vai lidar com jornalistas fora de órbita. É o cara que perdeu a vida, o que você está sentindo? Embora, só um parênteses, é muito boa a provocação, embora eu acho que a gente nunca deva negar o microfone a quem está passando por aquela situação. Nunca deva negar o microfone. Se a pessoa quiser falar, a gente tem que dar a voz a ela. Mas é claro, eu não vou provocar um discurso nesse sentido. Em geral, um jornalista em condições normais de literatura e impressão tem uma situação de tragédia, de um enterro. Ele vai ficar ali perto. Tá, tem muito jornalista bobo que fica rindo, né? Caraca, eu fiz 2 apps aqui. Caraca, maluco. Os caras, enfim, estão alheios à cobertura. Existe isso também. Mas eu estou ali perto. A pessoa sabe que eu estou com o microfone, que eu estou de paletó, papapá. Ela vai me ver. Se ela quiser falar, eu não vou negar o microfone. É isso que a gente ensinou, é censura. Eu não vou negar o microfone. Se ela quiser falar, ela vai falar. Não tem problema nenhum. Ok? Agora, provocar. Eu tenho um colega meu, há muito tempo atrás, há uns 10 anos, mais ou menos um pouco menos, teve um caso de um rapaz, um professor de educação física, que morreu vítima de um carrapato. Não sei se vocês se lembram, na região serrana. Isso há muito tempo. E aí, mandaram lá um repórter lá para fazer matéria com a família do rapaz que perdeu a vida por causa do carrapato. E ele é aquele repórter bem metralhador. Cara, eu tenho que tirar eu tenho que tirar uma emoção dessa matéria. Eu tenho que tirar uma emoção dessa matéria. Como é que eu vou chegar na mulher ali que está chorando? Na viúva. A viúva está lá chorando e tal, né? Velando o corpo. Aí ele chega. É sério. Ele chega. Senhora, ele era professor de educação física, né? Mas ela não estava chorando, ela estava triste, assim, sabe? Com contrição, ela não estava chorando. Sério, né? Poxa, que tristeza, né? Coisa, você viu como é que são as coisas, né? Um homem tão forte, né? Professor de educação física, tão atlético, morrer por causa de um carrapatinho. Filma! Aí ela abriu eu sei que quem estava na equipe me contou. Cara, você não sabe o que o fulano fez para conseguir a sonora com a fulana. Entendeu? Temos próximo? Então, esse seria um exercício que eu ia passar para vocês, mas fica para uma próxima oportunidade. Tá legal? Quem tem perguntas a fazer, eu tenho uma, por favor. Vamos lá. Posso? Vê se está para cima, Cláudio. Vamos lá. Posso? Felipe, só para ilustrar um pouquinho aquilo que você falou, a situação para você dar uma explicação para mim, por exemplo. Eu vou voltar ao Povo na TV. A Cristina Rocha foi entrevistar o Juca Chaves. Ela foi recomendada pelo diretor Milton Franco no ponto. Cristina, cuidado que Juca é muito inteligente. Aí o Juca estava com as pernas cruzadas e de tamanco, com uma correntinha de ouro no tornozelo. Aí a Cristina olhou assim, falou, Cacau, o câmera que estava no detalhe, Cacau, bota a câmera aqui, Cacau. Aí o Cacau veio, a correntinha de ouro no tornozelo do Juca. Você usa correntinha, Juca? Juca olhou para ela e falou, uso.
Eu sou leve. Eu não poderia ter evitado de fazer a pergunta? Ela quis tentar botar um molho na entrevista, né? Fazer uma coisa mais agradável. Diferente, né? Diferente. Usou diferentona. Felipe, eu acho que faltou um caso aí, talvez, do entrevistado que é monossilábico. Você pergunta. Sim. Sim. O macaco transmite a febre amarela? Sim. Sim. Ou não? Não. Nós temos que entender que na comunicação, muito bem lembrado, muito obrigado. Nós temos que entender que na comunicação existem perguntas para respostas fechadas e respostas abertas. Bem simplesinho, tá? Então eu pergunto a você: você tomou banho hoje? Sim. Como foi o seu banho? Bom. Aí você vai falar, bom? Não. E perceba, eu preciso de 15 segundos na TV. Eu não preciso de uma palavra. Uma palavra não tem como. Não tenho como produzir um conteúdo jornalístico com uma palavra. Ou com duas. Eu preciso de uma frase, eu preciso de um discurso. Então, a gente tem sempre que colocar na cabeça que nós estamos explicando, nós estamos orientando, esclarecendo, informando. Então, se a gente informa, não dá para a gente informar, até dá em algumas situações, mas no geral, como especialistas que vocês são, se a gente for informar, a gente tem que saber utilizar as palavras e assim, criar um discurso. Não ficar só no não ou não ficar só no sim. Muito bem lembrado. Muito obrigado. É isso, gente. Queria agradecer a participação. Aproveitar que você está aí. Claro. Eu sei que você vai sair. Nada. Então, a minha preocupação é o seguinte: nós temos temas que são proibidos devido às linhas editoriais dos jornais. Então, e quando esse entrevistado se rebela e fala, eu sou contra a privatização da Rio Plus, como é que sai dessa? Ótima pergunta. Bom, vamos jogar limpo? Se for gravado, não entra. Se a entrevista for gravado, eu vou ficar igual o povo, tá? Beleza. Gasta aí teu discurso. Se for gravado, não entra. Dependendo do filtro editorial da emissora, do veículo. Se for ao vivo, não tem por que cortar a pessoa. Não tem por que cortar. Deixa ela falar. Depois você volta ao assunto, o repórter volta ao assunto e faz novas perguntas. Você não pode tirar o microfone quando a pessoa fala. Isso não. Isso não. Né? Eu me lembro, eu não nutro nenhum tipo de empatia, assim, mas eu me lembro de uma entrevista do Garotinho no estúdio da RJTV com a Mariana Gross, em que ele falou, a Globo pediu não sei o que para ditador. Em um momento a Mariana, que foi muito bem na entrevista, em um momento ela falou, vamos parar por aqui, vamos chamar um intervalo. Não, ela falou, beleza, deixa ele falar, ele tem total liberdade. Entendeu? Eu sei que ele tá com a placa aí. Eles estão provocando. Tá assim. Tá? Mas, o que a gente não deve, como eu disse agora há pouco, nós não devemos tirar o microfone. Agora, o espaço para a voz ele tem que ser assim, você pode falar o que você quiser. Se for gravado, não vai entrar. Pronto. Não vai entrar. Até porque quando você tem uma gravação de uma entrevista, já se pressupõe que tem uma pauta, que tem um assunto. Pô, eu vou te entrevistar sobre a febre amarela. Tu vai falar Globo lixo? Não, beleza, Globo pode ser um lixo, pode ser uma aterro sanitário, o que for a Globo. Não é o caso aqui da pauta. A pauta é outra. Mas no ao vivo a pessoa falar. Agora, o que mais tem acontecido, e isso me irrita profundamente, só pra gente encerrar, é quando você está no ao vivo e você tem pessoas que aparecem do nada. Globo lixo! Para Globo! Para Temer! Isso eu acho que não é assim. Eu acho que não é tática de guerrilha que a gente vai conseguir ocupar os espaços. Eu ainda sou um sonhador, um romântico, porque eu acredito no diálogo, eu acredito no respeito, eu acredito na empatia. Porque fale mal ou fale bem na mídia, imagine uma sociedade sem mídia. Esse é o problema. A gente tem que questionar muito, tem que duvidar bastante, questionar, cobrar, fugir desse agendamento que tem hoje, que a reforma da Previdência vai ser maravilhosa, por exemplo, né? Mas a gente tem que, não pode viver sem ela. Se viver sem ela, aí, meu amigo, a gente vai para a Coreia do Norte, vamos ver o que acontece. Gente, muito obrigado, bom dia. Eu estou à frente de uma emissora de televisão que foi fruto de muita luta, de muito desgaste, até mesmo implicou por parte
dos meios de comunicação a gente conseguia até ver perseguições. A TV comunitária do Rio de Janeiro. Depois entraremos na parte da entrevista. Dentre elas, essa que o Felipe Barreto também colocou. Mas agradecer, sobretudo, aqui a Fiocruz. Eu me sinto co-irmão de vocês, eu sou aposentado do sistema Petrobras. Eu trabalhei 49 anos de idade, de tempo de vida previdenciária. E sei da demanda de todos os funcionários, servidores de estatais e de autarquias, porque a gente passa por uma compreensão muito grande por parte da opinião pública, muitas vezes que a gente é massacrado, como foi a era Collor. Dizia que nós todos éramos marajás. E procuramos, enquanto dirigentes sindicais, meios alternativos para responder a essas acusações. Como dizia o Brizola, nós éramos os vilões de tudo, né? Os funcionários públicos, que ainda hoje a gente é vítima. E eu posso dizer aqui aos companheiros, eu sou sindicalista, não tem como não fugir a minha essência, que nós fomos exitosos. Nós criamos o Sindicato dos Petroleiros e eu acho que a direção da Fiocruz deve procurar agir também assim, fazer parcerias naquilo que significa nossas interseções de interesses iguais, de demandas iguais, como essa da preservação da saúde, consequentemente da nossa Fiocruz, que tem realmente não interesses comerciais, mas interesses sinceros de agir com ética do cuidado das pesquisas, do fomento da saúde, desenvolvimento social e cultural do povo brasileiro. E fomos exitosos. No Sindicato dos Petroleiros nós criamos a Agência Petroleira de Notícias, porque sem uma agência própria nós nunca conseguiríamos ter acesso, dar acesso à nossa narrativa ou à seleção de fatos que merecessem também serem publicados. Hoje, por exemplo, está acontecendo pelo mundo afora milhões de acontecimentos, mas a Associated Press, United Press, as agências de notícias cuidam de selecionar somente 5 pontos que devam ser abordados. Então, dito isso, nós fomos procurar palestrantes dos meios de comunicações alternativos, como Vitor Gianotti. Então, Vitor Gianotti diz assim: vocês precisam parar de ser bobinhos. Realmente, os meios de comunicação e os oficiais, eles de vez em quando te dão uma canja. Você, quando sai de greve, eles vão noticiar: olha, os funcionários da Fiocruz, os petroleiros declaram greve. E já no segundo dia, eles vão combater a sua greve. No terceiro dia, eles estão criminalizando a sua greve. No quarto, vocês merecem ser fuzilados. Está faltando gás, está faltando vacina e por aí afora. Então, fomos exitosos, sim. Eu acho que a primeira eleição do Lula se deve à imprensa alternativa. Porque nós, que somos dialéticos, a gente entende que uma vez a gente fazer da população entender ou saber que 2 mais 2 são 4, não tem no mundo, inclusive os regimes totalitários, eles tinham absoluto controle da mídia. E por que os ditadores caem? Então, porque você produziu massa crítica através dos meios de comunicações alternativos, em que você, e nós temos acesso na TV comunitária, 40 mil cariocas. Isso não é pouca coisa, não. Tenta fazer um comício com 500 pessoas. Quanto custaria isso? O esforço. E você fala diretamente, sem perigo de você ser distraído em sua atenção, diretamente para 40 mil lares. E a gente tem como mensurar isso. E detalhe, a TV comunitária do Rio de Janeiro pode acessar 4 milhões de cariocas. Por quê? Porque ela está na RedeNet, é só a gente publicar um fato excepcional, cobrir, o único a cobrir a visita do Papa, o único a cobrir o comício do Lula em Porto Alegre, que toda a esquerda, todos os democratas, todos os patriotas, né? Comunistas, socialistas, anarquistas vão assistir.
Então, a única maneira de você ver que a legalidade hoje, então seria a rede comunitária. Nós teremos 4 milhões de pessoas assistindo. Coisas que a mídia, as redes sociais, não, ao mesmo tempo, simultaneamente, não conseguiriam. Então, não podemos abrir mão dessa ferramenta. Agora, a nossa linguagem é diferente. Nós temos uma outra terminologia, nós temos uma outra narrativa. Nós abordamos, sim, temas proibidos. Por exemplo, privatização é um tema proibido. Nem se você chegar hoje com R$1 bilhão nas 5 famílias aí que detêm os coronéis da mídia, eles não vão publicar uma nota de 15 segundos que os funcionários da Fiocruz, ou os funcionários da CEMIG, ou os funcionários da Eletrobras, como nós estamos de forma gratuita, porque essa é nosso princípio, ali transmitindo. Então, é fundamental que a gente produza com qualidade, daí porque estão certos, e se aqui os meios oficiais da Fiocruz e também esses outros que são oficiosos, os sindicatos, as suas associações, quiserem plantar lá um vídeo de 15 ou de um minuto, nós estamos de portas abertas, porque esses são os princípios que nós defendemos. O direito de todos poderem se pronunciar, que é proibido. Você não vai ver nunca nas grandes redes, por exemplo, você abordar temas como esse, como o golpe. Isso já está passado. Porque nós temos não somente a altivez, como nós nos colocamos no dever de assegurar o direito também dos segmentos da população se informar. Então, esses são os nossos diferenciais, razão pela qual, em que nenhum dos seus diretores, esse companheiro que está aí fazendo câmera hoje, é um diretor da TV comunitária, nós somos 51 dirigentes, nenhum é remunerado, nós colocamos do nosso bolso, porque nós acreditamos nessa outra ferramenta, que completa. Nós não estamos aqui pregando o fechamento da rede Globo ou da rede Tupi da vida, não. Pelo contrário, nós estamos dizendo que nós temos direito também a colocar a nossa narrativa. E os cuidados que a gente tem que ter com a entrevista? Nós procuramos nos esmerar na medida do possível. Nós, sempre que filmamos, nós trabalhamos com 3 câmeras, nós temos um auditório, uma sede própria, e eu acho que as esquerdas ainda não se aperceberam, e os democratas, o quanto que é importante investir mais, serem patronos da TV comunitária, nos ajudar nessa luta, eu acho que gloriosa ao contrário, porque nós, efetivamente, como houve a cadeia da legalidade, nós temos hoje a legislação que permite, foi o último ato da presidenta, que por ser mulher, também por ser mulher foi levada ao impeachment. Esse país é machista, esse país é uma elite fascista, efetivamente. Então, o nosso discurso é um discurso que reúne o acadêmico, o jargão, o linguajar também, a ciência da comunicação, mas a gente também se dá ao direito de ter uma postura libertária. Nós não nos submeteremos de forma alguma a proibir nenhum tema, seja ele discutir, por exemplo, questões de gêneros, a questão dos, como disse Augusto Boal, dos que são oprimidos de todas as matizes, como o problema do negro, o problema da mulher, da homofobia, do favelado, do operário. Então, a nossa diretoria, não é, companheiro Jonas, nós temos pessoas de todos os partidos, sem partidos, de sindicatos, de não sindicalizados, porque é isso que vai fazer a diversificação, isso que eu chamo de diferencial. E faz diferença. Muitas matérias que a gente aqui coloca, veicula, vai bater no Planalto. A gente tem recebido cartas anônimas de ameaça, antro de comunistas, ou então antro de subversivo, os seus dias estão... Não nos apavorem. A gente enfrentou a ditadura, eventualmente, a colega citou ali, eu escrevi um livro. Agora, tem uma coisa mais importante do entrevistador,
Esse é o ponto fundamental que eu queria colocar. Ter credibilidade. Chico Buarque não dá entrevista para a Rede Globo. Então, para nós, ele dá. Então, a diferença são essas. Se você é um armador, se você vem com pegar armadilhas, ou seja, depois de editar, aquilo que o Brizola falava, na hora da edição do debate Collor, é um exemplo típico. Então você tem que ter essa credibilidade. Nos nossos programas lá, nós temos núcleos de todos os temas, inclusive privatizações, educação, cultura, jornalismo, política, artes, ciência, que procuramos e criaremos outros, se necessário, para abordar todos os temas. Então, eu quero agradecer aqui da pessoa, sobretudo da companheira Mônica, do companheiro que nos antecedeu pela brilhante palestra, do Kleber, esta oportunidade. E os nossos temas aqui, do que diz respeito a tópicos de entrevista aqui, a gente falando no jargão, na linguagem popular, a gente acha fundamental. Eu acho que você, para entrevistar uma pessoa, você tem que preparar um roteiro evidente. Você tem que começar cumprimentando o telespectador, começar a se soltar. E se ligar por inteiro, aquilo que o companheiro falou aqui, de você ter empatia, né, ao discurso do entrevistado. Você tem que buscar entrevistar como quem conversa descontraídamente. Você tem que ajudá-lo, isso foi dito também pelo bom companheiro aqui, o nosso acadêmico, a decodificar para o público algum termo, né, ou siglas. Você tem que formular perguntas, você tem que ter a criatividade de se sair dessas quando você tem até mesmo alguém que seja importuno na rua. Você tem que formular uma pergunta, busque ser breve e democrata, evitando induzir o entrevistado a falar o que ele deseja ouvir. Não polemizar com o adversário. Eu vi de entrevista, por exemplo, do nosso amigo Bonner, ele encurralando os candidatos. Eu acho que aquilo dali é uma tortura, a maneira como ele empurrar. Claro que você tem sim, você tem que fazê-lo responder a sua pergunta. Mas, de outra forma, eu acho que o senhor não entendeu aí. Mas não é dizer, não, o senhor está fugindo à questão. Senão você não vai ter de novo aquele Chico Buarque aceitar ser entrevistado. E o entrevistado é fundamental para você manter o seu programa. Né? Se você tem que ter aquele meio campo, todo dia você precisa ter X pessoas para manter no ar aquelas 2 horas que você tenha. Então não locatear, evitar expressões vulgares ou pornográficas. Nós estamos cobrindo o que se passa na Maré, o que se passa nos comícios em que você, o companheiro falou aqui, não negar o microfone. Aparece um cara lá bêbado, eu quero cantar. Mas você não pode se vulgarizar. Você tem que falar a linguagem do povo, mas sem você descer. Você tem que esperar que ele suba você como nos clássicos, na música clássica. O clássico, o Schubert, ele não vai compor machinho, mas ele sabe que o povo tem condição de entender e de apreciar o erudito. Então, ao abordar temas neosváticos, como religião, questão de gênero, raça ou profissão, demonstrar com total e completo respeito. E o que aconteceu com o William, que foi defenestrado, né? Já era um agente da CIA ali também, muito complicado. Então, ter paixão, entrevistar com amor, você tem que passar que aquilo que você faz, você ama, é como o Confúcio dizia, tudo que você propuser fazer, faça de todo o coração. Né? Antes de concluir, perguntar assim, se o entrevistado, porque eu esqueci o mais importante para mim, eu sei que eu quero mandar um beijo para minha mulher. Isso é fundamental, isso é tudo para ele. É um momento único que ele apresentou perante câmeras coloridas, em que ele vai se ver e aquela senhora vai poder se acariciar. Por fim, é fundamental que o entrevistador construa perante a sociedade uma figura criativa, ética, educada,
respeitado e bem quisto. Então, companheiros da Futura, eu sou co-irmão de vocês têm que fazer, a meu ver, e aí eu já compramos, isso daí é justo, vocês são concursados, vocês têm o direito ao trabalho de continuar estatal, de continuar sendo social, é essa a finalidade. O que vocês precisarem da TV comunitária, canal 6 da NET e também transmitindo online, se Deus quiser, vamos conquistar o canal da Cidadania. E não se pode brincar. Um dos motivos que a presidenta caiu foi que ela, na véspera, ela assinou que todas as cidades brasileiras vão ter acesso a 2 canais. São 6 mil municípios de televisão, que é só o povo se organizar e construir sua própria ferramenta. Eu não vou precisar de pedir ou de arrecadar dinheiro para botar 15 minutos na TV A, X, B ou C. Eu tenho meu canal próprio, minha ferramenta própria, que vai dar, do princípio ao fim, notícias do nosso movimento e a manter a chama da nossa luta acesa. Então, tenho dito, companheiros, obrigado. Desculpe se eu deixei de citar aqui os irmãos que cederam esse espaço aqui e dizer, sobretudo aos companheiros, que acredite na luta, e nós estamos não só ao lado de vocês, nós também somos pública, uma TV pública, e também acreditamos que vale a pena viver, lutamos para sermos felizes, de bem com a vida, e hasta a vitória sempre. Obrigado. Que aulas, né, gente? Bom, um privilégio, a gente agradece muito a participação de vocês, a participação da nossa mesa, a participação ilustríssima. O Francisco Soriano trouxe várias coisas interessantíssimas, mas um aspecto que a gente pode frisar aqui para o nosso treinamento, assim, em especial, essa importância de falar para canais alternativos, mídias alternativas. Muitas vezes o entrevistado pode, mas quem é, para onde eu vou falar? TV da Maré, ter algum certo desdém, que não é a Globo, que não é uma mídia, uma rede TV, a Globo até nem tanto. Mas assim, a grande imprensa às vezes seduz mais, você acha, meio oportunidade, vai passar onde? Canal 6 da NET, né? Não quero. E isso é muito complicado, porque são veículos alternativos que ele falou que dão a pessoas que muitas vezes não têm nessa grande mídia. E que chegam, também são acessados por pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação. Por exemplo, veículos comunitários, veículos locais, são muito importantes para capitalizar informações. Então, a presidência da Fundação, inclusive, da CCS, preconiza muito esse tipo de tratamento igual, com todas as assessorias que eles procuram, com todos os jornalistas, com todos, na verdade, toda a mídia que procura, seja ela grande, alternativa, a gente tem que ter sempre o mesmo comportamento e o mesmo respeito em relação aos jornalistas, porque aquele público que é espectador, que é espectador daquele canal, também merece ser ouvido e também ter acesso a esse tipo de informação. Então, ele tocou um elemento muito importante, que são os veículos alternativos que a gente também nunca pode desenhar no momento de uma entrevista, por exemplo, que a gente vai conseguir. Eu faço para você, por favor. Não deixe nada muito tempo,